Bem-vindos a Filosofal e essa é a receita da nossa American IPA. No grist de malte a gente utilizou o malte Munich para trazer a coloração entre 27 e 22 EBCs e principalmente pelas características do sabor maltado. Tem um sabor bastante intenso e a cor bem intensa, então isso aí já vai ser uma facilidade grande para a nossa receita. O defeito desse malte Munich é que ele tem uma carga enzimática muito baixa, então a gente precisa completar esse Munich com um pouco do malte Pilsen. Então esse Pilsen vai trazer as enzimas para o Munich e vai fazer a base para os maltes especiais. Depois a gente entrou com o malte Cara Ruby. Ele é um malte belga, então ele tem aquela coloração bem característica, o sabor de caramelo, de doce, aquela bala puxa-puxa, sabe? Esse caramelado, esse adocicado que a gente quer aqui. Eu coloquei uma quantia bem pequena, vou deixar a receita aqui na descrição. Coloquei uma quantia bem discreta para a gente conseguir trazer a coloração, trazer essa informação, só que de uma maneira bem sutil, que não fique sobressaindo muito, até para poder equilibrar com os lúpulos depois. Esse Cara Ruby ele vai ser responsável por trazer aquela coloração laranja que eu consegui na minha IPA. Eu gosto de deixar ela com um tom avermelhado, mas não com vermelho muito intenso, que chega a ser uma... Você não vai lembrar muito a Red Ale, quando ela fica com aquela coloração avermelhada muito acobreada, ele lembra muito a Red. Então eu queria que ele ficasse com um laranjado no fundo. E o Cara Ruby que trouxe esse laranja para a receita. Depois a gente entrou com o Cara Dark, porque ele é o tipo de malte que vai trazer um pouco do toffee, um pouquinho de tostado, um pouco discreto, sabe? A IPA pede esse leve tostado, esse caramelo um pouco mais queimado, só que ele tem que ser muito sutil, ele não pode ter sabor de queimado, de tostado, senão vai lembrar stout, vai ser outra pegada. Então a ideia é deixar um leve toffee no fundo. Então eu coloquei também uma quantidade bem pequena do Cara Dark aqui. Na lupulagem eu fiz uma fervura de 60 minutos, então eu coloquei um lúpulo para amargor, coloquei um lúpulo no meio a 30 minutos para dar o sabor. Bom, o lúpulo Chinook ele tem aquela pegada maracujá, toranja, um pouco cítrico e com uma pegada meio herbal, assim. E isso traz um amargorzinho um pouco mais persistente de boca. Então eu escolhi colocar o Chinook lá no início da fervura. Então colocando o Chinook ali, uma quantidade pequena dele, eu já consigo essa sensação de boca, eu não preciso inserir muito lúpulo e nem meter um IBU muito alto que fica no hash ali, que fica desagradável. Tanto que na hora que eu estava fazendo a degustação dela lá, eu falei 35 IBUs, né? Assim, a sensação de boca que fica é de 35 IBUs. Mas tem mais, né? Lógico. A sensação de boca vai dar ali os 35 IBUs, porque é a distribuição entre o caramelo, o doce, o maltado e essa forma como eu inseri os lúpulos. Então o Chinook está ali tanto presente para sabor quanto para amargor. O lúpulo que eu foquei para fazer o sabor um pouco mais intenso, eu coloquei a 30 minutos, que foi o Cascade. O Cascade também tem a mesma pegada de toranja, tá? É o foco, né? Eu queria que essa receita tivesse essa pegada de toranja, de maracujá, de fruta cítrica, e ele é um pouco floral também. Então assim, eu consegui aquela impressão de boca de um amargor mais alto, com menos lúpulo, colocando o Chinook no início, coloquei o Cascade aqui no meio, e aí no final eu coloquei uma quantidade dos dois lúpulos, para trazer o aroma dos dois, para trazer uma complexidade maior. Bom, essa receita é uma receita que não tem muito mistério com relação à fermentação, porque ela é bem neutra. Então, não é surpresa para ninguém, usei o A05 aqui, fermentei a 18 graus. Depois eu subi a temperatura para fazer um descanso de diacetil. Não precisa, é muito difícil dar diacetil nisso aqui. Essa receita com esse tipo de malte aqui, nessa proporção, é muito difícil. Mas eu sempre deixo ali um pouquinho para garantir. E depois eu parti para a maturação. O diferencial dessa receita está bem aqui. Eu fiz o dry hopping depois da maturação. Então, como eu costumo maturar 10 graus, eu elevei a temperatura para 12
para dar uma aquecida no mosto para facilitar a soltar os óleos essenciais, né? E esse dry hopping ficou ali na cerveja 4 dias só. Não foi muito tempo. Então a cerveja estava 12 graus quando eu fiz o dry hopping. Eu coloquei ele depois da maturação. Ele extraiu o que tinha que extrair ali. E aí eu já parti direto pro cold. Normalmente eu faço isso, mas essa cerveja ela ficou muito clara rápido. O S05 ela tem uma decantação bacana, ela flocula rápido. Então, como eu consegui decantar ela bem rápido, e quando eu coloquei o lúpulo lá, ela deu, lógico, no dry hopping a gente deixa dar uma turbidez ali a mais, então é interessante fazer o cold depois e colocar uma gelatina talvez, se for o interesse. Mas eu preferi tirar do dry hopping e já fazer o envase direto, porque eu estou usando o prime e quando a gente refermenta na garrafa perde um pouco do aroma, isso é meio que inevitável. Então logo depois que eu fiz o dry hopping, ela estava clarinha, eu já mandei para o envase. E no dia que eu fui fazer a degustação dela, ela estava com uns 4 ou 5 dias de prime, ela estava com uma cremosidade legal na espuma. Lógico que ela foi evoluindo depois, né? O prime não deve ser tão rápido assim, no mínimo 10 dias. Com 4 dias eu já tinha uma carbonatação legal, então eu preferi abrir ela e já mostrar logo para a gente poder ter toda aquela impressão, aquele aroma, aquela intensidade que, lógico, o prime vai degradando com o tempo. Bom, se você gostou da receita, tenta passar lá pra frente, compartilha esse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida, se quiser mudar alguma coisa, se quiser sugerir que a gente faça alguma outra receita. Muito obrigado por ter assistido e até semana que vem.